bom dia. Conectando-se, né, ao Facebook Live. Bom dia a todos. Vamos compartilhar aqui já algumas pessoas. Você que está aí, Regina, já vi um joinha da Regina. Babi, bom dia, filha. Babi. Deus abençoe, Babi. Babi, não achei o pastor Marcos hoje, você achou? Eu não achei. Eu acho que não chegou a conexão lá. Pastor Andressa, bom dia. Sueli Rodrigues, bom dia. Bom dia, Vera. A Vera Crâmata de que parece com Vera Valentim. Ela quer confundir a gente. Bom dia, irmã Regina, Amilcar. Buenos dias. Buenos dias, Amilcar. Bom dia, minha irmã Cris, Cristina. Deus abençoe. Estamos aqui emprestando um hall aqui, gente, para poder fazer a live hoje, né? Cíntia Ferroni, bom dia. Bom dia, Cíntia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Aguardar mais aqueles 30 segundos famosos, né? Como é que estão aí? O pessoal de Curitiba está de feriado, né? Gente, aqui onde a gente está não é feriado, não. Aqui está dia normal, né? Dia normal. E só em Curitiba aí, né, que é feriado. E amanhã cedinho nós estamos aí, se Deus quiser. Vamos lá, Marli, Cláudia Semiguini, Deus abençoe. Marli, bom dia, Cláudia. Um abraço. Isso aí, gente, vamos lá, deixa eu ver. Já deu os 30 segundos, vamos lá então. Bom dia, irmão Reni, irmã Maria, né? Vera Valentim. Sem bateria no outro, outro. Vamos lá então, gente. Então hoje nós encerramos, né, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Último capítulo. Tá? E você teve um panorama de toda a história contada do ponto de vista, né, do Dr. Lucas e suas pesquisas, né, porque ele pesquisou, lembrando que Lucas não foi um dos discípulos diretos de Jesus, mas ele foi alguém, né, que depois pesquisou a história, e tanto é que ele contou em tantas verdades que foi, né, o evangelho dele foi inserido no cânon, né? Então, vamos lá então, vamos iniciar. Você diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhe disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Então, queridos, aqui, só lembrando, né, então, o cenário: Jesus tinha acabado de ser crucificado, o seu corpo tinha sido requerido por José de Arimateia Pilatos, que o colocou, enterrou ele num túmulo, colocou ele num túmulo, não enterrou, né, colocou ele num túmulo, não era enterrado naquela época, e acaba, né, o capítulo 23 com aquelas mulheres preparando especiarias para entrar no sábado, né, para dar um descanso, daí no domingo, que seria o dia da ressurreição. Mas diz que havia outras com elas, né? Sim. Né? Então, e inicia o 24, então, dizendo justamente o primeiro dia da semana, né? De manhã bem cedo, essas mulheres vão até o sepulcro, né, com as especiarias, porque elas tinham como intenção derramar aquelas especiarias sobre o corpo de Jesus, tá? É uma prática, né, que eles faziam. Mas ao chegar lá, então, eles têm o quê? Eles têm uma surpresa, porque a pedra tinha sido removida, não havia o corpo ali, tá? A Bíblia fala assim que aparecem 2 homens, né, diante daquelas mulheres, e o verso 5, né, elas ficam bem assustadas com tudo aquilo, e o verso 5 fala assim: amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando
entre os mortos aquele que vive. Queridos, e aqui fica a primeira liçãozinha desse capítulo, porque interessante que a gente pode procurar quem vive no meio de mortos. A Bíblia fala em Hebreus sobre obras mortas, que isso tem pessoas que estão buscando um Cristo vivo em obras mortas, tem pessoas que estão buscando um Cristo ressurreto, né? Ainda pendurado num crucifixo, ainda dentro de um templo, na forma de uma imagem. Não, o Cristo é vivo, ele não está mais na cruz, a cruz está vazia, né? Ele não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. Maomé está lá, Gandhi está lá, enfim, todos aqueles homens conhecidos, né? Como sábios, estão lá sepultados, seus restos mortais estão lá. Davi, os seus restos mortais estão lá, mas Jesus não, Jesus ressuscitou. Então aqui, né, que nós possamos buscar esse Cristo vivo, que vive em coisas vivas, queridos. Ou seja, você não busca Jesus, tá, só através de sinais, queridos, mais sinais que o que esse pessoal viu. E veja só, essas mulheres vão compartilhar com os discípulos, eles não acreditam. Ele pode ver, se não é Pedro, né, sempre Pedro, né, sair correndo para ir lá se certificar, né, e voltar maravilhado. Os demais não tinham acreditado em algo que Jesus tinha dito. Então, ele falou assim, ele já vinha falando o tempo todo, né? Já tinha falou mais de 4 vezes durante assim como muitas coisas ele está nos falando e continua falando. Ele está vivo e ele continua nos alertando, falando para nós as coisas que vão acontecer no futuro e nos deixando de alerta. E eu tenho pregado isso, queridos, que a melhor maneira de você ver Jesus, olha para você mesmo, olha para mim, olha para a pastora, olha, né? Veja Cristo no seu próximo, porque Ele morreu por nós para viver a nossa vida. Então, quando eu me vejo na tela, eu não estou vendo o Alex, eu estou vendo Cristo que habita em mim, o Cristo que habita na pastora Andréia, Cristo que habita em você. Isso. Então, queridos, né, procure Ele em coisas vivas, não em coisas mortas. Tem pessoas que vão lá no centro espírita, né, procurar Cristo nas coisas mortas, nos espíritos malignos. Não, Ele vive. Tá ok? Vamos lá então? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Imaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Imagine que coisa gostosa, gente. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram-se imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade,
o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Querido, que legal, né? Então aqui conta a história do caminho de Emaús, fala 11 quilômetros. 11 quilômetros que naquela época, ao final da tarde, deveria, naquela região, em torno de umas 2 horas no mínimo, para você fazer esse percurso, né, de 11 quilômetros. Então eles estão retornando para Emaús, Jesus aparece a eles, pergunta, né, para eles por que eles estão ali meio cabisbaixo, e ele fala, só vocês não sabem o que está acontecendo aqui, né? E interessante que Jesus então vem aqui conversando com eles e explicando, né? E por dentro deles algo ia queimando. Né? Queimando dentro deles. Queimando algo Mas no interior deles, né? E o que eu chamo a atenção é que Jesus falou assim, puxa, mas vocês não têm crido aquilo que os profetas falaram, que foi ensinado a vocês? Porque assim, é como se Jesus dissesse assim, ó, vocês não entenderam ainda? Né? Vocês não creram, Então ele começa, a Bíblia fala que ele começa a ensinar de novo, desde Moisés aos profetas. Porque ouvir falar e ter conhecimento, eles tinham bastante, né? Mas tinha que crer. Assim, mas não criam naquilo que eles tinham ouvido. Isso. Então agora chegando em casa, né? Porque Jesus ia passando reto, eles convidam Jesus para vir para casa. Ia passando adiante deles, né? Convida para vir para casa então agora eles ali, a hora que eles sentam à mesa para comer, Jesus parte o pão. Agora, olha que coisa interessante, que normalmente você vai na casa de alguém, você é convidado para tomar um café, você espera a pessoa te servir, ou a pessoa chegar e falar assim, fique à vontade, você não vai tomando a frente. Jesus tomou a frente, Jesus tomou o pão. Naquela época, irmãos, quem faz isso, quem dá graças é o dono da casa, né? Ele tomou iniciativa. E quando ele parte o pão, né? Olha só, o versículo de número 35. Então os dois aqui é o verso de número 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, 31 diz, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista dele. Quando os olhos foram abertos? Quando foi partido o pão. Tá. O que significa esse pão? Significa, né, esse partido do pão não é só o alimento, né? Quando ele partiu... É a comunhão, ele partiu dele mesmo, né? O pão é ele. Lembrando que ele estava vindo ensinando as Escrituras. Tá? Ou seja, é a verdade das Escrituras expostas que vai abrir os seus olhos para ver Jesus. A vida dele repartida, né, faz com que os nossos olhos sejam abertos. Por que nós estamos aqui, né, ensinando a verdade a você? Nós estamos partindo o pão para que os seus olhos sejam abertos. E para que você não seja mais enganado. Para que você não seja... Então, observe que sempre assim, as pessoas querem ter os seus olhos abertos, mas os seus olhos não podem ser abertos senão pela verdade. Exatamente. A verdade é a palavra de Deus. Então, quando a gente ensina a palavra de Deus, é porque a gente quer que você tenha seus olhos abertos. Exatamente. E possa reconhecer Ele. Observe que o último versículo aqui que nós lemos, fala, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Esse é um detalhe muito importante. E não estamos falando de partir uma broa, irmãos. Estamos falando de partir a vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida, tá bom? Vamos lá. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Você veja que novamente aqui eles não estavam acreditando, né?
E daí o Senhor falou assim, tem alguma coisa para comer? Isso porque eles estavam vendo Jesus ali. Vendo Jesus. E não estavam acreditando. Então, novamente, assim, o Senhor tem que expor uma refeição, né? Às vezes para Deus poder tem que abrir o entendimento deles e eles entenderem, né? saciar o novo. ventre para poder, né, ver se a cabeça funciona. E queridos, então, eu chamo a atenção também que alguns pontos importantes que mesmo que o senhor falou, Jesus aparecendo, eles vendo, eles Ainda não precisam de criam. comprovações. Jesus fala então toque, toque ao meu lado, toque, veja minhas mãos, os meus pés. Não são as provas físicas que era ele mesmo ressurreto. Por quê? Existiam várias teorias, queridos. Existiam teorias que Jesus não teria morrido, né? Porque a morte de cruz ela é uma morte mais demorada, né? E ele morreu rápido, de certa forma. Havia teses que ele tinha sido, o corpo dele teria sido roubado da tumba. Então, esse acho que era o mais contundente, né? Isso. Porque, inclusive, tem um filme, né? Que é muito lindo, gente, que conta a vida, não vou lembrar o nome dele agora, mas que conta a história de Jesus da perspectiva dos soldados, né? E nessa história conta a conversão de um dos soldados, né? Porque justamente era esse o medo, que tivessem roubado o corpo de Jesus para que dessem entender que ele teria ressuscitado, né? E agora, interessante que Jesus está aparecendo a eles para confirmar tudo aquilo que ele já tinha dito que ia acontecer, inclusive a sua ressurreição, mas também para dar as últimas palavras de direção, né, enquanto ele estava junto com eles, né? Então, é o versos 49 que ele fala assim, diz, está escrito, né? Ou melhor, o 45 diz assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Isso aqui é outra coisa. Uma coisa é você ler as Escrituras, uma coisa é você decorar as Escrituras, outra coisa é você ter o seu entendimento aberto para as Escrituras. O nosso entendimento aberto para as Escrituras, nós precisamos que o Espírito Santo, que Ele, né, nos dê entendimento para conseguirmos compreender o que Deus está falando com a gente. Tem um texto que fala, né, que a pessoa que ela aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade, né? Exato. Porque então precisa ter aberto esse entendimento, esse conhecimento sobre a verdade. Em outras palavras, talvez assim, você pode ser cheio de informação, mas se você não sabe para que serve essa informação, você só está cheio, né, de uma informação que não vai... É como você ter um livro de receita, né, com várias receitas lá. Se você nunca fez nenhuma, que né? serve? E o versos 46, 49, assim, eu envio a promessa do meu Pai. É uma promessa. Fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Promessa. Uma outra versão fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestidos. Querido, ninguém consegue, né, viver sem o revestimento do Espírito Santo de forma íntegra. Você consegue viver, você consegue passar a vida, mas não consegue, né, a vida passar, tá, sem o Espírito Santo. Então eu quero que você esteja sempre buscando essa pessoa do Espírito Santo, porque é a verdade que vai liberar o seu entendimento profético. Tá bom? Daí diz assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? Então aqui, queridos, encerra como? Com a ascensão de Jesus aos céus. Abençoou eles, isso abençoou, ascendeu aos céus, né? E a Bíblia fala assim que, e daí? E eles, os discípulos, ficaram onde? Ficaram no templo. Por isso a importância, irmãos, do templo. O templo é um local de oração, o templo é um lugar de reunião dos santos, o templo é um lugar onde a gente fica esperando, na verdade. Até que ele volte. Né? Não é um lugar que você vai para buscar algo, não, você vai para aguardar algo, mas aguardar Ele, não algo, Ele. Isso. Né? Tá? Então, queridos, que fique essa mensagem para o teu coração. Amém. A importância de estar sendo abençoado por Ele, né? Ele subiu, mas também há de descer buscar a sua igreja. Tá? E Ele espera que você esteja ali no templo, orando e aguardando por Ele. Que nós possamos ser abençoados por Ele nesse dia, nessa manhã. Deus abençoe todos vocês. Amanhã estamos em Curitiba aí, viu? Tá bom? Que não sabemos se a nossa live vamos fazer do meio do caminho ou não, mas tá. Sim, verdade. Mas nós já estamos aí amanhã, tá? Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus. Beijo a Sueli, né? A Miriam, Marlene Salles, Tiago Porcel,
né? Meu filho Brian, Jéssica Solete, Edmar Balbino, aqui, Elis da Silva, Camila Camargo, Liliane Suzuki, Felipe, a família Felipão. inteira, né? Bel, as crianças, Nalu, Regina, Bremaí, Bremaí. Tatiana Santos, né? O Almir. Bremaí, que é do Mato Grosso. O pastor Marcos está por aí, vê se acha ele aí, tá? Né? Fabiola, minha querida, minha sogra, né? Os demais aqui, Cláudia Godoy, Matilde, braço Matilde, minha irmã, Vera Valentim, João Reni, Cláudia, Todos vocês, um falamos beijo. no começo. Um beijo grande para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe, queridos.